oportunidades que Ele nos dá, seja de agradecer por mais um dia, seja de alguma forma levar a mensagem dele para todos os cantos. Amém? E eu gostaria de ler aqui com a igreja em Deuteronômio 28. Amém? Amém. Deuteronômio 28, que diz, o título: As bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Amém? Podemos sentar? Deuteronômio 28 fala das bênçãos e dos castigos, mas são por obediência. Então a mensagem de hoje, claro que com as bênçãos do Senhor sempre sobre as nossas vidas, mas não vamos falar sobre as bênçãos, e sim sobre obediência a Deus. Amém? Nós lemos todas as bênçãos que são lançadas sobre as nossas vidas. Aí no 14 fala: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. E no primeiro versículo: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então tudo decorre segundo a nossa obediência. É muito bom a gente ouvir que seremos abençoados. Mas, decorrente de quê? Da nossa desobediência? Decorrente da nossa... de nós virarmos as costas para Deus? Não.
decorrente da nossa obediência. Vamos só para poder pegar alguns pontozinhos. Amém? Então, a palavra sendo obediência a Deus, o texto está em Deuteronômio 28. E só para começar, a obediência, ela significa submissão e estar sujeição a algo. Só que quando a gente diz submissão, já parece uma coisa pesada. As mulheres hoje em dia não querem ser submissas. Só que submissa está também direcionado, está ligado a estar na mesma missão. Sob a mesma missão. Não está debaixo. Amém. É estar no mesmo foco, sob a mesma missão. Então, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Tem as várias explicações. Mas o foco aqui é estar sob a mesma missão. E com aqui, aí tá. Aí eu vou num dicionário informal procurar o que é obediência a Deus. E nesse dicionário informal me diz, é fazer algo sem sentir obrigado a fazê-lo. Aí no dicionário informal me diz, obedecer às leis de Deus sem sequer vê-lo. É um ato também de fé. Glória a Deus. Amém? Não precisa de... desde... A palavra é uma só, obediência. Seja a Deus, seja a quem você vê todos os dias. Seja uma pessoa que você deve obediência todos os dias, que Deus você também deve, mas aparentemente a quem você vê, você cumpre com esse direcionamento. Ação ou feito de obedecer, ceder, cumprir, seguir, submeter-se à vontade de alguém. Cumprir uma ordem, aceitar uma determinação, respeitar uma lei. Hoje em dia, o que nós temos que obedecer? Todos os locais que nós vamos, tem uma lei. Você não pode entrar sem camisa num banco, ou qualquer outro estabelecimento que exija isso, que é o normal. Hoje em dia, máscaras, distanciamento, de certa forma, você obedece. E você obedece porque você está sendo obrigado. Não é? Se você não for, você pode ser, em alguns casos, até receber uma multa em alguns estabelecimentos ou locais. Só que com Deus não é assim. Deus quer que nós obedeçamos a Ele de uma forma suave. Deveria ser como um troféu. Deveria ser como um prêmio de poder obedecer a Deus. E não sentir isso como uma obrigação. Obedecer aos mais velhos, dever das crianças e dos jovens imaturos, que ainda não conhecem as armadilhas da vida e não sabem a diferença entre o certo e o errado. Um subordinado obedece às ordens do superior. O sargento, para o soldado, traga-me o prisioneiro. O soldado responde, sim, sargento, vou trazê-lo agora. Isso é, ele estando lá por sua vontade ou não. Ele tem que obedecer, porque senão ele tem consequências disso. O grande princípio da palavra de Deus é a obediência. Desde Adão no jardim do Éden, Deus mostra ao homem dois caminhos e espera a obediência. Desde ali você também consegue ver que nós temos o livre-arbítrio. Só que quando dizemos aqui na palavra de Deus que nós temos, quando a palavra de Deus nos ensina que nós temos o livre-arbítrio, nós não podemos pegar esse texto fora de contexto e dizer eu posso fazer o que eu quiser, porque a palavra de Deus diz que eu posso. Não, Deus nos dá escolhas. Então, desde o jardim do Éden, Deus mostra dois caminhos e espera dele a obediência. Espera de Adão a obediência. Não foi o que aconteceu. Então, desde o princípio Deus ensina. Desde o princípio Deus dá os dois lados e você faz a sua escolha. Então temos também outros exemplos de obediência. Noé fez exatamente como Deus mandou. Deus lhe tinha ordenado, lá em Gênesis 6, 22. Noé não fez de qualquer maneira. Ele não pegou e construiu a arca de qualquer maneira. Ele fez exatamente como Deus mandou. Então, não é só obedecer,
Ponto. O princípio é obedecer, mas fazer como Deus mandou. Não é somente, não, é fazer o que Deus mandou sim, mas eu vou dar o meu jeitinho. No fim eu vou fazer o que Deus mandou, mas eu vou quebrar princípios. Mas eu vou extrapolar isso aqui, eu vou ultrapassar isso aqui, eu não posso ir para lá, mas no final eu vou fazer o que Deus mandou. Não está fazendo. Porque a palavra de Deus existe princípios. Aleluia. Então, se Noé fez a arca como ele quisesse, tivesse feito, ele também teria obedecido, mas ele fez como Deus mandou. Da maneira que Deus Glória a mandou. Deus. Amém? Em Gênesis 22, 17 e 18, diz sobre Abraão: esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Obedecer e esperar em Deus. Por Abraão, pela obediência, Deus prometeu conquistar, que a descendência dele conquistaria a terra. Então nós somos obedientes hoje, nós plantamos hoje também para colhermos lá na frente. Amém. A obediência não é só porque eu quero amanhã acordar e ir ali e conquistar o que eu quero amanhã. Nós temos que obedecer todos os dias, plantar todos os dias. Amém? E vou ler aqui sobre Abraão. Amém. Então, nós temos também como exemplo Naamã, um grande homem, muito respeitado. Por ele, Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios, chefe do exército do rei da Síria, porém leproso. Certo de que Eliseu invocaria o nome do Senhor e ele seria curado, ele foi. Mesmo indignado com aquela ordem, obedeceu. E foi e mergulhou, não uma, mas 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Porque Deus usa também. Deus usa quem Ele quer. Ele acreditou que Eliseu colocaria a mão sobre ele e ele seria curado. Só que ele obedeceu. Ele fez o que o homem de Deus mandou que ele fizesse e foi curado. Também houve um ato de fé. Com certeza. Falaremos de fé também. Amém? Ao contrário, Sansão, que todos conhecemos pela força que não existia em seus cabelos, esse foi desobediente. Eu já falei uma vez, e eu não pus aqui, mas vou frisar isso. Um exemplo a não ser seguido. Porque homens da Bíblia, personagens da Bíblia, também erraram, e erraram muito. E aí você pega e fala, está na Bíblia, então eu vou fazer. Mas ele é um exemplo a não ser seguido, um exemplo de desobediência. Eu entendo que isso também mostra que a desobediência leva ao pecado, e o pecado leva à morte. E aí você consegue ver sobre Sansão e Juízes. Juízes 13. A mãe de Sansão era estéril. O anjo de Deus disse que ela conceberia a Sansão, ao seu filho, e que ele seria, desde o ventre, ele seria narizeu de Deus, e desde o ventre ele já começaria a livrar Israel dos filisteus. E ele já deu aquela ordem para a mãe de Sansão que ela já não faria desde o ventre, não comesse de fruto de coisas impuras, não provasse de coisas impuras, não bebesse coisas alcoólicas. E isso também seguiu para Sansão, só que ele não obedeceu. Sansão, ele perdeu a bênção da força do Senhor, porque o Senhor se tinha retirado dele. E eu acredito assim, que Sansão não perdeu a força do Senhor
em um momento só da vida dele. Ele foi durante a vida dele toda sendo desobediente, e com aquilo Deus sempre se mostrou presente na vida dele e renovando as suas forças. Só que a sua força física era um símbolo da presença de Deus, que era a fonte da sua força, mas ele quebrou princípios por meio das suas atitudes. Ele teria que livrar Israel dos filisteus. O que ele fez? Ele foi se unir ao povo filisteu e não deu ouvidos ao que Deus ordenou a ele desde o ventre da mãe dele. E com isso, ele ainda clamou a Deus. Com isso, todas as vezes que ele clamava, Deus renovava. No último momento da vida dele, ele ainda clamou a Deus. Porque Deus não abandonou. Ele que desobedeceu e seguiu para o caminho que ele quis. Mas Deus esteve com ele em todos os momentos. Exemplos de desobediência. E o que fala da fé? A consequência natural da fé é a obediência. A obediência à palavra do Senhor. Fé e obediência andam juntas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Um exemplo disso foi, eu já havia até falado de Naamã, não é? Falei de Naamã? Tá. Mas um exemplo disso foi Naamã, rei da Síria, respeitado, um grande homem, por aquela situação. De qualquer forma, obedeceu, foi curado. Nós temos as escolhas nas nossas vidas. Desde, como foi dito, desde o princípio, Deus mostrou dois caminhos, o certo e o errado. Entre isso, cabe a obediência e a desobediência. Só que Deus nos direciona de forma que nós temos que entender. Deus é claro nas suas promessas, Deus é claro na sua palavra, só que com o nosso livre-arbítrio nós temos sim o direito, só que nós temos que pesar também que teremos as consequências. E sobre o maior exemplo de obediência, que é Jesus. O maior exemplo de obediência. Jesus aceitou o seu chamado e por um tempo deixou de ser Deus para ser homem. Pararam para pensar nisso? Deus deixou de ser Senhor para ser servo e suportou a dor e a morte só para obedecer a Deus. Como está escrito em Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de obediência. É o maior exemplo que nós temos que levar para nossas vidas. Não podemos esquecer também o que diz em Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava querendo ser crucificado? Não, mas ele preferiu obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. A palavra de Deus é bem clara. Mas era Deus, era o Pai que estava mandando. Era o Pai que estava dando a ele a direção do que ele teria que fazer para que tudo fosse colocado como nós estamos hoje. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso sim é obediência. Fazer o que Deus manda, mesmo não havendo nenhum prazer nisso. É claro que não devemos levar a obediência como uma obrigação. Mas no caso de fazer a vontade de Deus, tranquiliza os nossos corações. Sabemos que obedecer a Deus é uma dádiva. Sabemos que fazer a vontade de Deus, mesmo que a obediência pese como uma obrigação, pese, porque mesmo aqui onde descreve a obediência, é um ato sem obrigação. Então, ainda assim Jesus disse, se faça a sua vontade.
abrir mão da sua própria vontade em nome da vontade de Deus, o que é hoje para nós sermos obedientes? O que é a morte na cruz? O que foi a morte na cruz? O que é ser obediente hoje diante do que Jesus passou na cruz para ser obediente ao Pai? Morreu por cada um de nós. Abrir mão da sua própria vontade em nome da vontade de Deus. O que é hoje para nós, né? Sermos obedientes diante do sacrifício de Jesus. Que em obediência a Deus derramou o seu sangue precioso por mim e por você. Então, o que nós estamos fazendo, o que nós achamos que estamos fazendo de sacrifício, sendo obedientes? Ser obediente deveria ser, como todos os mandamentos, como tudo que direciona a Deus. Louve a Deus, ore, tenha fé, seja obediente. Deveria ser um manual. Deveria existir um manual sobre o que fazer. Existe, né? A palavra de Deus está aqui, a Bíblia. Mas obediência a Deus deveria ser natural de cada um de nós. Assim como nós acordamos e temos fé, dormimos e temos fé que vamos acordar. Por que a obediência não é tão natural assim? A obediência deveria ser algo tão natural que você acordasse e abrisse os olhos, fosse um ato de obediência. É muito natural você ter a fé quando você precisa. E a obediência? Também quando precisa. Mas o ato de obediência deveria seguir a sua vida. Deveria ser o seu rumo de vida, o seu trajeto de vida. Porque nós temos exemplos aqui de que a desobediência leva à morte, de que a obediência te traz retorno. Só que só o fato de você ter como exemplo o maior exemplo da sua vida ser Jesus. Se você é cristão, se você é semelhante a Cristo, como que você não faz o que Cristo fez? Como que você não faz o que Deus mandou você fazer e você não segue Cristo como exemplo de obediência? Se você reflete a Cristo, se você é um cristão. Então, o que é para nós hoje sermos obedientes diante do sacrifício? E em Jesus, e em João 6,38, Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o que nós temos que fazer hoje é levar o Evangelho. Se a desobediência nos leva à morte, a obediência vai nos levar sempre a Cristo, que foi o primeiro exemplo, maior exemplo de obediência. Então, se você também pode escolher, a desobediência, saber que o pecado, a desobediência leva ao pecado, e o pecado leva à morte, ou você pode seguir o exemplo que é Cristo. Todos os mandamentos levam a Cristo. Então, se você vai falar sobre algo, como eu escolhi falar sobre obediência, porque eu acho que ser obediente não é um ato pesado. Eu obedeço. Se eu necessito de algo, eu obedeço. Por que então que eu não obedeço como retribuição ao que já foi feito por mim? Pelo preço que já foi pago. E não com a intenção, eu vou obedecer porque eu preciso de algo. E sim por gratidão. Obediência pode ser até um ato de gratidão, porque você está sendo obediente a quem deu o filho, seu único filho por você. Você está sendo um espelho, reflexo de Cristo, que morreu na cruz por você. Tudo isso é um ato de obediência. Então, se Jesus disse: eu desci do céu para fazer a vontade, para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, por que eu não vou fazer a vontade de Deus? Por que eu vou descumprir o que Deus mandou? Por que eu vou quebrar princípios? Então, que nós possamos sempre ir em direção a Cristo. O que nos leva a Cristo?
é a adoração a Deus, é a fé, é a obediência. Todos os princípios que puderem ser seguidos dentro de alguma orientação, dentro da palavra de Deus, dentro de alguma orientação que você tenha, esses princípios têm que ser seguidos. Então, que a obediência de Cristo, derramando o seu sangue na cruz por cada um de nós, a obediência dele ao Pai, seja para nós, é um exemplo, mas que cada um de nós possamos nos conscientizar de que nós temos que seguir esse exemplo. Não adianta dizer que eu sigo a Cristo se ele é um exemplo de obediência e você não segue, você não consegue ser obediente como Jesus foi. Amém? Que nós possamos seguir a Cristo, que tudo que nós fizermos nos leve a Cristo, que nos leve ao Evangelho, porque estamos falando de obediência. Quando eu chego no ponto, Jesus. Quando eu chego aqui, é Jesus. O nosso Evangelho, a nossa obediência a Deus é levar o Evangelho a cada canto. Aleluia. Então, que nós possamos seguir aqui a palavra de Deus, Glória a Deus. sermos obedientes, não quebrar princípios, e que nós possamos todos os dias agradecer, engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus.